A regra estoica dos 3 desejos. Pare de querer tudo e comece a prosperar. Você já percebeu como uma mensagem que não foi respondida consegue estragar o seu dia inteiro? Um comentário mal educado. Um olhar torto. Alguém que te ignorou. Um plano que não saiu como você queria. Coisas pequenas, quase ridículas quando você para pensar, mas que têm o poder de tirar a sua paz por horas, às vezes por dias. E o pior, você nem percebe que isso está acontecendo. Você só sente o corpo pesado, a cabeça girando, a irritação subindo sem motivo aparente. Isso parece normal hoje em dia. Todo mundo vive assim. Então você acha que é assim mesmo que a vida é. Mas não é. E hoje eu vou te mostrar por quê. Se você sente que anda cansado emocionalmente, reagindo a tudo, sendo controlado por coisas pequenas que nem deveriam importar, esse vídeo é para você. Aqui a gente não trabalha com frases motivacionais soltas, tipo aquelas que você lê e esquece 5 minutos depois. Aqui a gente pega ideias antigas, testadas por séculos, e aplica na vida real, no trabalho, na família, no trânsito, nas redes sociais. Hoje eu vou te apresentar um princípio que os estoicos usavam há mais de 2000 anos e que, se você entender de verdade, muda a forma como você vive o resto dos seus dias. Eu chamo isso de a regra dos 3 desejos. Se você quer aprender a viver com mais controle, mais clareza e mais força interior, se inscreve no canal. Porque isso aqui é só o começo. A crença comum e o erro por trás dela. Olha, a maioria das pessoas acredita que precisa controlar tudo. O que os outros pensam dela. O que vai acontecer amanhã. Como as coisas vão terminar. Se vai dar certo. Se vão gostar dela. Se o mundo vai ser justo. Nos ensinaram, desde pequenos, que quanto mais a gente controla, mais seguros ficamos. Então a gente passa a vida inteira tentando segurar as pontas soltas. Tentando prever. Tentando agradar. Tentando garantir. E o resultado? Ansiedade. Cansaço. Frustração constante. Porque a vida, por natureza, não se deixa controlar. A questão é a seguinte: você está gastando a sua energia mental tentando segurar coisas que nunca estiveram, e nunca vão estar, nas suas mãos. E isso tem um custo. Um custo alto. Silencioso, mas alto. O princípio estoico. Existe uma ideia central no estoicismo, defendida por filósofos como Epicteto, que dizia algo simples: existem coisas que dependem de você, e existem coisas que não dependem. O que você pensa, como você reage, o esforço que você coloca, os seus valores, isso depende de você. O que os outros pensam, o que vai acontecer no futuro, como as pessoas vão te tratar, se você vai ser bem-sucedido ou não, isso não depende de você. Pelo menos não totalmente. E aqui está o ponto que quase ninguém percebe. A maior parte do sofrimento humano vem de tentar controlar a segunda categoria, como se ela fosse a primeira. A gente tenta controlar a opinião alheia. Tenta controlar o destino. Tenta controlar o resultado. E quando não consegue, porque nunca vai conseguir, a gente sofre, se frustra, se sente fracassado. Os estoicos dividiam isso em 3 grandes desejos que a maioria das pessoas insiste em carregar. O desejo de controlar tudo. O desejo de agradar todo mundo. O desejo de que a vida siga exatamente o plano que você imaginou. E a regra é simples, embora não seja fácil. Pare de querer essas 3 coisas e você vai prosperar. Não porque a vida vai ficar mais fácil, mas porque você vai parar de lutar contra o vento. O lado psicológico e humano. Aqui está o que quase ninguém te conta. O problema não é o que acontece com você. É o significado que você dá pro que acontece. Alguém te ignora, numa mensagem. Isso, sozinho, não é nada. É só um fato neutro. Mas a sua mente entra em ação e cria uma história. Ela não gosta mais de mim. Eu fiz alguma coisa errada. Eu não sou importante o suficiente. Essa história é que dói. Não o fato. E é aí que entram a ansiedade, a raiva, o medo, a frustração. Todos eles nascem da mesma raiz. A necessidade de controlar algo que está fora do seu alcance. A ansiedade nasce da tentativa de controlar o futuro. A raiva nasce da tentativa de controlar o comportamento dos outros.
O medo de rejeição nasce da tentativa de controlar a opinião alheia. A frustração nasce da tentativa de controlar o resultado das coisas. Isso aqui muda tudo. Quando você entende que essas coisas nunca estiveram sob seu controle, você para de lutar uma guerra que não pode vencer. E aí, pela primeira vez, você respira, antecipando as objeções. Agora, você pode estar pensando: isso não é frieza. Não é indiferença demais. Vou virar uma pessoa que não se importa com nada. Não. E essa é uma confusão muito comum. Os estoicos não ensinavam indiferença ao próximo. Ensinavam indiferença ao que você não controla. Você pode se importar profundamente com uma pessoa, ao mesmo tempo, aceitar que não pode controlar as escolhas dela. Você pode se dedicar completamente a um projeto, ao mesmo tempo, aceitar que o resultado final não depende só de você. Isso não é frieza. É maturidade emocional. Talvez você também ache que isso é se conformar, desistir de lutar pelo que quer. Mas olha a diferença. Conformismo é parar de agir. O estoicismo é continuar agindo com toda a força, mas soltar a necessidade de controlar o resultado. Você continua trabalhando duro. Continua se esforçando. Continua tratando bem as pessoas. Só que você para de exigir da vida uma garantia que ela nunca deu para ninguém. Analogia simples. Pensa na sua mente como um jardim. Você pode escolher quais sementes plantar, pode regar, pode cuidar da terra. Mas você não controla a chuva, nem o vento, nem se vai guiar numa noite de inverno. Um bom jardineiro não desiste de plantar por causa disso. Ele planta o que pode, cuida do que pode, e aceita o resto. Ou pensa nas emoções como ondas do mar. Elas vêm, sobem, quebram e vão embora. Você não escolhe quando a onda vai chegar, mas você pode escolher se vai lutar contra ela, se afogando, ou se vai deixar ela passar por baixo de você. A vida é como um jogo em que você não escolhe as cartas que recebe, só escolhe como joga. E a dor, quando bem compreendida, funciona como treino. Ninguém fica forte sem carregar peso. O músculo cresce exatamente no ponto em que ele foi desafiado. A mente funciona do mesmo jeito. A revelação progressiva. Vamos juntar as peças. Você começa o dia com pequenas irritações. Um trânsito parado, uma mensagem que não vem, um comentário que incomoda. A causa disso não é o mundo lá fora. É a tentativa interna de controlar coisas que nunca dependeram de você. O princípio estoico te mostra o caminho. Separe o que depende de você do que não depende. Coloque toda a sua energia no primeiro grupo. Solte o segundo. E a consequência prática disso é enorme. Você discute menos. Se frustra menos. Dorme melhor. Toma decisões com mais clareza, porque não está mais reagindo no automático. Aqui está o que quase ninguém percebe. Prosperar não é ter mais controle sobre a vida. É precisar de menos controle para viver em paz. É aqui que o estoicismo muda tudo. Deixa eu te contar uma história. Imagina um homem que trabalhou a vida inteira numa empresa. Se dedicou, cresceu dentro da companhia, criou relações, construiu uma reputação sólida. Um dia, do nada, é demitido. Sem aviso, sem explicação clara. Anos de esforço, aparentemente jogados fora numa reunião de 15 minutos. A reação mais comum seria raiva, ressentimento, a sensação de injustiça o corroendo por meses. Mas esse homem tinha lido sobre estoicismo. E no meio da dor, porque a dor existiu, ele não fingiu que não doeu. Ele se fez uma pergunta simples. Isso que aconteceu depende de mim, ou não depende? A demissão em si não dependia. Já tinha acontecido. Estava fora do seu controle há muito tempo, na verdade, porque a decisão nunca foi dele. Mas o que ele fazia a partir dali? Isso sim dependia dele. Ele não ficou parado remoendo a injustiça para sempre. Chorou sim. Ficou puto sim. Mas depois de um tempo direcionou a energia para reconstruir. Não porque a dor tinha sumido, mas porque ele parou de gastar energia lutando contra um fato que já tinha acontecido. Um ano depois, ele tinha um negócio próprio, mais estável do que o emprego que perdeu. Ele não mudou o passado. Mudou a forma como carregava o presente. Situações assim acontecem todos os dias. Perdas, rejeições, humilhações. A diferença entre quem afunda e quem atravessa não é o tamanho da dor. É onde a pessoa coloca a atenção depois que a dor bate. Quem fica preso tentando controlar o que já passou, ou o que os outros pensam sobre o que aconteceu, sofre duas vezes.
Quem entende que só o presente e a própria reação estão nas suas mãos, sofre uma vez e segue. Então fica a pergunta: quantas vezes hoje você gastou energia tentando controlar algo que nunca esteve nas suas mãos? Quantas vezes você discutiu, se frustrou ou perdeu o sono por causa de algo que, no fundo, você nunca poderia mudar? A regra dos 3 desejos não é sobre parar de querer coisas boas para sua vida. É sobre parar de exigir da vida uma garantia que ela nunca te deu. É sobre colocar toda a sua força no que depende de você e soltar o resto com dignidade. Isso não te deixa fraco, te deixa livre. Agora eu quero saber, o que hoje mais tira sua paz? Comenta aí embaixo. Sério, escreve. Às vezes só o ato de nomear o que te incomoda já é o primeiro passo para soltar. E se você quer continuar aprendendo a viver com mais controle, mais clareza e mais força interior, se inscreve no canal. Aqui a gente não promete uma vida sem dor. A gente ensina a carregar a dor sem se destruir por ela. Nos vemos no próximo vídeo.